Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Saudade do professor Christian? Com certeza, saudade do professor Christian. Professor Christian, saudade de vocês também. Mas vamos fazer a nossa parte, confinados em casa, e agora a gente vai tentar dar continuidade às nossas atividades. Como? Aulas online. Então a gente, infelizmente, é um processo um pouco improvisado, né? Porque a minha casa não tem estrutura para isso, e talvez a de vocês também não, tá ok? Então, nós vamos tentar dar continuidade nas nossas atividades até a gente poder voltar às atividades na FATEC, tá ok? Bom, Física 1. Qual é a nossa proposta em Física 1? O que nós fizemos até agora? Nós fizemos até agora com vocês o estudo das grandezas físicas. As principais: unidade de massa, tempo e comprimento. Nós descaracterizamos cada uma delas, discutimos alguns instrumentos de medida para cada uma delas, e também discutimos cada uma das escalas. Então, se a gente tem comprimento, a gente falou em quilômetro, a gente falou em jarda, a gente falou em polegada, a gente falou em milímetro. Se falamos em massa, a gente falou em quilograma, a gente falou em slug. Lembra que a gente falou em libras? Lembra que a gente falou de toneladas, a unidade de massa atômica? A gente falou de todos esses elementos relacionados à massa. Quando a gente falou de tempo, a gente falou de minuto, hora, segundo, semana, anos, séculos, né, todas as unidades envolvidas a tempo. O que nós vamos fazer agora? Pegar todos esses elementos que a gente estudou até agora e vamos aplicar a alguns fenômenos físicos. E os primeiros fenômenos físicos que a gente vai estudar com vocês estão relacionados à mecânica. Física 1, mecânica. Christian, mas você não escreveu mecânica aqui na lousa. Não escrevi mecânica aqui na lousa. Mas cinemática é um subitem da mecânica. A mecânica é dividida em 3 partes: cinemática, dinâmica e estática. Os 3 elementos nós vamos estudar no curso com vocês. A cinemática, que é o primeiro ponto que a gente vai discutir com vocês, são as propriedades relacionadas ao movimento e à falta dele, mas a gente não vai se preocupar com as causas que proporcionou ou não proporcionou o movimento, tá ok? Então a gente vai se preocupar com o fenômeno relacionado ao movimento, mas sem a causa que provocou esse movimento ou a falta dele. No caso da dinâmica, não. No caso da dinâmica, se ocorreu o movimento ou não ocorreu o movimento, o que causou esse movimento? Então vai entrar as leis de Newton. Né? Então as 3 leis de Newton vão entrar justamente quando a gente for discutir dinâmica. A estática, a gente vai, depois de estudar a cinemática e a dinâmica, a gente vai tentar entender por que um objeto fica estático. Porque é falta de movimento. Então, quais são as condições de contorno que favorecem aquela condição? Entendeu? Então, são 3 elementos fundamentais para o estudo da mecânica. E para vocês, no curso de projetos mecânicos, é extremamente importante a gente discutir esses conceitos em Física 1. Ok? Então, cinemática. A cinemática está relacionada à mecânica, como eu acabei de falar agora, só que cinemática está relacionada a movimento, ou a falta dele, tá ok? Então a gente vai estudar algumas propriedades relacionadas ao movimento ou à falta dele. Bom, a primeira coisa que a gente vai tentar discutir com vocês, como elemento relacionado a movimento ou à falta dele, é a pergunta que eu te faço nesse momento. O Christian, está em movimento ou está em repouso? O que você acha? O que vem de conceito de movimento na sua mente? O Christian está em movimento ou está em repouso? Mas, Christian, mas se eu analisar você parado dentro do escritório da sua casa, do lado da lousa sua, você está em repouso. Nananina, não. Você teve uma pequena visão a respeito do tudo, a respeito do total. Lembra que eu falo para vocês que eu quero que vocês tenham a visão além do alcance? O que é a visão além do alcance? É o depende. Depende de vários fatores. Um dos fatores que agora, nesse momento, depende a minha condição de movimento é o meu referencial. Você está usando como referencial a lousa, realmente o Christian está em repouso, o Christian está parado, porque não ocorre mudança de posição. Agora, se você analisar o Christian em cima do planeta Terra, que o planeta Terra tem pelo menos 3 movimentos, o movimento de rotação, em torno do seu eixo, então há 24 horas, a Terra girando em volta do seu próprio eixo. O segundo movimento de translação
que aí segue as estações do ano e o ano todo, né, que é o movimento em volta do Sol, e o movimento de precessão. Então tem aquele movimento em que a Terra se movimenta num formato de peão, né, em relação ao seu eixo, né, de rotação. Outros movimentos estão relacionados à Terra também. Os principais são translação, rotação e precessão. Ok? Então depende do referencial. Você está sentado num ônibus, o ônibus está se deslocando. Quando você analisa você sentado dentro de um ônibus, você está em movimento ou você está em repouso? Depende, Cristian. De novo, referencial. Você tem que prestar atenção e verificar se, em relação ao ônibus, em relação às pessoas que estão em pé, mas paradas, né, segurando no ônibus, ou as pessoas que estão sentadas no ônibus, elas estão em repouso, e você está em repouso em relação ao ônibus também. E você pode até ter a falsa impressão que a paisagem é que se movimenta. Você vê, olhando pela janela do ônibus, ou olhando pela janela do carro, que também no carro é a mesma ideia, você vai ver a paisagem passando. Você vai ter a falsa impressão é que toda a paisagem, que toda a terra que está se movimentando. Mas na verdade você está em repouso em relação ao veículo, em repouso em relação ao ônibus. Agora, em relação às pessoas que estão no ponto de ônibus, então a pessoa, né, o observador fora do ônibus, no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, o ônibus começa a se aproximar. Então, se a pessoa percebe o ônibus se aproximando, ela, em relação ao referencial fora do ônibus, o ônibus está em movimento, porque a pessoa, em relação ao referencial, ponto de ônibus, ela está em repouso. Entendeu, então, agora a visão que eu preciso que você tenha, a visão além do alcance? Então, antes de você responder uma pergunta, pense um pouquinho, reflita a respeito, tá ok? Então, são elementos que a gente precisa tomar conta, tomar cuidado, para que a gente não se engane na hora da resposta, tá ok? Bom, então, eu dei uma ideia geral do que a gente precisa de conhecer sobre, né, para a gente poder opinar sobre o movimento. Então, a cinemática está relacionada, né, ao estudo das propriedades do movimento de um objeto. Estudo das propriedades do movimento de um objeto. Olha só a quantidade de informação que eu escrevi aqui na lousa. Primeiro, um estudo. Então, você vai avaliar, você vai analisar, você vai tentar entender o que está acontecendo naquele fenômeno. Propriedades. O que caracteriza um movimento? Eu falei de algum agora há pouco, que é a mudança de posição, deslocamento. Então, vou dar para eu falar que um objeto mudou, ou ele entrou em movimento, ou não, só de você analisar a posição em que ele se encontra. Então, propriedades. O tempo vai ser um elemento extremamente importante, porque a posição da pessoa ela pode variar em relação ao tempo. E aí, por isso que a gente estudou a parte de comprimento, que a gente vai associar à distância, com as várias escalas que nós estudamos até agora. E o tempo, com as várias escalas que nós estudamos até agora. Porque a posição, enquanto o Cristo está falando com vocês, o Cristo está se movimentando. Por que está movimentando? Porque você usa como referência a lousa. E aí você observa que o Cristo está mudando de posição. Está mudando de posição e o tempo também está passando. Então são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. São duas coisas que estão acontecendo ao mesmo momento, né? Que é mudança de posição e mudança de tempo também. São duas coisas associadas. Então, propriedades. Agora é o seguinte, você percebe que aqui, em frente à lousa aqui da minha casa, os meus passos são curtos. Por que os meus passos são curtos? Porque o espaço que eu tenho aqui dentro para me deslocar é pequeno. Então, eu vou ter que analisar uma outra propriedade importante do objeto. Objeto Christian. Eu tenho que analisar se a geometria, se o tamanho daquele objeto pode ou não influenciar no estudo das propriedades que eu estou fazendo.
Então, olha só o cuidado que você tem que tomar. Aqui vai entrar um conceito extremamente importante, que é o conceito de ponto material e o conceito de corpo extenso, corpo extenso. São duas coisas diferentes que eu posso associar o mesmo elemento. Se eu tenho numa rodovia, né, vários carros se deslocando, por maior que seja um caminhão, uma rodovia de 400, de 500 quilômetros, um carro se deslocando de comprimento, 2,5 metros, 3 metros, um carro de 5 metros, um caminhão aí de 19 metros, 20 metros, em relação a uma rodovia de 400, 500 quilômetros, eu posso considerar esse objeto como ponto material. Porque as dimensões não vão influenciar no estudo do movimento desse objeto nessa rodovia. Porque a rodovia tem uma extensão muito grande, enquanto que o objeto, em relação à rodovia, tem uma extensão muito pequena. Agora, quando você tem um objeto, um carro, dentro da garagem da sua casa, ou eu aqui me deslocando no escritório da minha casa, não posso fazer muitos movimentos bruscos, rápidos, porque eu posso me enroscar em algum lugar aqui dentro desse meu espaço. Então agora o meu corpo ele não pode ser mais considerado ponto material, mas sim corpo extenso. Então são duas coisas que você precisa associar: as propriedades agora do objeto, corpo extenso e ponto material. Eu quero analisar o estudo da possibilidade ou não de um movimento, mas eu tenho que caracterizar todos os elementos. Primeiro que a gente já caracterizou. Deixa eu colocar aqui. Primeiro que a gente já caracterizou. Referencial. Referencial é o elemento mais importante de toda análise de movimento. Primeiro você tem que caracterizar o referencial. A partir do momento que você caracterizou o referencial, fixou o referencial, colocou o ponto referencial no seu estudo, não só no seu estudo de mecânica, mas no seu estudo de termodinâmica, no seu estudo de eletricidade e magnetismo, no seu estudo de mecânica quântica, no seu estudo de relatividade, todos esses elementos, você faz um excelente estudo a partir do momento que você estabelece o seu referencial. Primeira coisa. Depois disso, de caracterizar o referencial, corpo extenso, ponto material. Corpo extenso e ponto material. Lembra do carro numa rodovia? Lembra do seu carro dentro da garagem da sua casa. Às vezes um pequeno movimento para frente ou para trás do carro dentro da garagem da sua casa pode causar um acidente. Você pode ter uma colisão. Enquanto que um movimento, às vezes muito grande numa rodovia, pouco importa. Você consegue se deslocar vários quilômetros sem às vezes cruzar com um outro carro. Então você tem a questão de corpo extenso, ponto material. Eu faço uma brincadeira em relação à Terra. Você em relação à Terra. Você em relação à Terra, eu posso considerar ponto material ou corpo extenso? Você em relação à Terra. Olha só o referencial. Você em relação à Terra. Christian, mas a Terra é muito, muito, muito maior do que eu. Então, eu sou considerado ponto material em relação à Terra. Beleza? É verdade. Então, a Terra é muito grande. É um corpo muito grande que se desloca no espaço. É um corpo muito grande que se desloca no espaço. Agora, vamos utilizar a ideia Terra-Sol. Eu posso considerar a Terra como corpo extenso ou ponto material em relação ao Sol? Christian, mas o Sol em relação à Terra ele é 50 vezes maior do que a Terra. Se o objeto Sol ele é 50 vezes maior que a Terra, então eu posso considerar no movimento de rotação, que em relação ao Sol ele nem percebe, no movimento de translação em relação ao Sol, que ele nem percebe, e de precessão em relação ao Sol, que ele nem percebe, a Terra é considerada ponto material em relação ao Sol. Mas ela é considerada
corpo extenso em relação a mim. Eu sou considerado ponto material em relação à Terra. Mas em relação a uma cadeira que eu acabei de sentar, eu sou considerado corpo extenso. Espero que você tenha percebido a diferença, né, entre corpo extenso e ponto material. Ok? É extremamente importante você entender esses dois, essas diferenças, ok? Um outro elemento importante para a gente fazer o estudo das propriedades do movimento, porque se eu analiso em relação ao sistema de referência, o objeto não muda de posição, então ele está em repouso. Então isso também é uma característica da falta de movimento. Agora, quando você analisa em relação a determinado referencial o objeto se deslocando, então você vai observar que a posição desse objeto está mudando ao longo do tempo. Dá para eu marcar, dá para eu medir a mudança de posição ao longo do tempo. Eu posso usar um cronômetro, eu posso usar o telefone celular, eu posso usar um relógio, eu posso usar um relógio de areia. Se tiver de dia e tiver sol, eu posso usar o relógio de sol. Então dá para eu usar vários elementos para poder medir e marcar o tempo, né? Então dá para eu analisar mudança de posição em relação ao tempo. Mas se você quiser avaliar aonde que está ocorrendo essa mudança de posição, esse elemento se chama trajetória. Trajetória é justamente o caminho que percorre o determinado objeto. E aqui eu falo a palavra objeto, mas se você entendeu o conceito de corpo extenso e ponto material e associou esses elementos ao referencial, então você sabe que o objeto aqui, né, quando estou analisando o movimento de um objeto, eu estou falando em ponto material. Eu não estou preocupado com a geometria, se é um carro, se é um ônibus, um trem, um elefante, se a terra não me interessa. Eu quero caracterizar o movimento de um objeto e estou fazendo um estudo de suas propriedades. Então eu estou associando o ponto material a uma trajetória. Ok? E a trajetória é o caminho percorrido. Então se você se desloca numa rodovia, se você se desloca dentro do corredor, dentro da sua casa, que você deve estar né, impaciente, dando vários passos dentro do corredor da sua casa ou dentro da sua própria casa. Então, é a trajetória de você sair do seu quarto e ir até a cozinha, da cozinha até o seu quarto. Então, o caminho, olha só, então eu não estou me preocupado com a geometria do seu corpo. Né? Então, ponto material. Ponto material em relação ao referencial. Sua casa, corredor, cozinha, quarto. Você está vendo os elementos que eu estou colocando para você? Ponto material, referencial. Trajetória, o caminho percorrido. Vários livros de física dão como exemplo, né, o esquiador. Então o esquiador, quando ele está esquiando, né, fica a marca dos esquis na neve. Mas aqui no Brasil não neva, meu amigo. Só em regiões específicas que neva no Brasil. Então é um exemplo muito abstrato para quem mora no Brasil. Mas existem várias fotos na internet, vários vídeos na internet que mostram, né, o caminho percorrido, né, o caminho marcado por um esquiador quando ele está desenvolvendo justamente o movimento no esqui. Tá ok? Pô, já você falou em movimento, mas você ainda não falou, por exemplo, em velocidade, que agora não é o momento. Eu estou caracterizando propriedades para na hora que a gente for falar em movimento, elementos relacionados a movimento, como velocidade, aceleração, você já entendeu todo o contexto. Isso que é importante para nós nesse momento, entender o contexto, ok? Depois que a gente discutiu o conceito de trajetória, é importante agora, eu vou apagar esse elemento aqui, é importante agora a gente fazer uma análise um pouquinho melhor. Se a gente percebeu, né, a gente analisou. Opa, deixa eu marcar aqui o meu sistema de referência. Se você agora então prestou atenção, observou o referencial, o corpo extenso ou ponto material,
conceito de trajetória, então agora dá para a gente analisar o conceito de deslocamento. Conceito de deslocamento. E para eu analisar o conceito de deslocamento com vocês, eu vou fazer uma representação gráfica aqui na lousa. Que representação gráfica irei fazer aqui na lousa? É uma representação associada à matemática. Então, na minha representação gráfica aqui na lousa, eu tenho que estabelecer o referencial com vocês para que na hora que ocorra o movimento, o deslocamento, você consiga analisar esse movimento. Como é que a gente representa ou como é que a gente padroniza um referencial? Eu uso uma reta horizontal orientada para a direita. Então eu estou estabelecendo meu sistema de referência. Eu vou chamar de S. Então essa minha reta aqui, eu vou caracterizar posições. Então o S é do space. Eu vou colocar como unidade de medida de comprimento o metro. Então aqui, Christian, você poderia entrar com quilômetro? Poderia entrar com quilômetro. Poderia entrar com jarda, com milímetro, com polegada. Você poderia entrar com esses valores aqui. Eu vou trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades, que é a unidade de metro. Unidade de tempo, Sistema Internacional é os segundos. E unidade de massa, o quilograma. Tá ok? Então tudo bem. Lembra que a gente discutiu Sistema Internacional e Sistema CGS? Ok? Dá uma recordada no material que a gente já discutiu em sala de aula. Bom, Christian, você então vai estabelecer um padrão. Exatamente. E nesse padrão, eu faço um marco zero. O marco zero é justamente onde eu vou estabelecer o meu sistema de referência. Ah, Christian, mas calma aí. Se você está orientando para a direita, você estabeleceu o marco zero nesse ponto aqui, isso significa que agora você vai graduar essa sua escala? Perfeito. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou graduar a minha escala com intervalos de comprimento igual, tanto para a esquerda como para a direita. Lembra do sistema de coordenadas cartesianas? Que você tem o eixo x, o eixo y, o eixo z. O eixo x para o comprimento, o eixo y para a largura e o eixo z para a altura, que é um sistema de coordenadas cartesianas 3D. Eu vou usar um deles. Pode ser o eixo x aqui, o eixo só do comprimento. Como eu estou falando em metros, eu poderia graduar de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5. Eu vou graduar de 10 em 10, 10, 20, 30, menos 10, menos 20, opa, menos 30, poderia ser. Christian, mas por que você colocou valores positivos e negativos no seu sistema no seu padrão, do seu sistema de referência? Eu coloquei valores positivos e negativos, porque então, quando ocorrer o deslocamento para a direita, quando ocorrer um movimento para a direita, os valores são positivos de comprimento. Em relação ao sistema de referência, se o movimento for para a esquerda, são valores negativos de referência, de comprimento para mim. Christian, mas valores negativos não significa o passinho de costas do Michael Jackson? Nada disso, meu amigo. É simplesmente você, ao invés de se deslocar para a direita do seu sistema de referência, você se deslocou para a esquerda do seu sistema de referência. É só questão de localização. Eu quero saber aonde está aquele objeto, tá ok? Bom, outros elementos relacionados a deslocamento. Para eu saber se ocorreu um movimento, eu tenho que saber onde estava aquele objeto, onde estava o meu ponto material e para onde que ele foi. Então vamos estabelecer aqui um elemento. Aqui meu aluninho. Ele está na posição. Vamos caracterizar em relação ao meu sistema de referência, onde está meu aluno? O meu aluno está na posição 10 metros, porque em relação ao meu sistema de referência, ele está à direita do meu sistema de referência, no meu referencial, ele está na posição 10 metros. A partir daqui eu vou analisar as propriedades características do movimento do meu aluno, da minha aluna poderia ser, não tem problema nenhum. Então, se o movimento
acontece para a direita, vou pegar aqui uma outra caneta, eu vou identificar então aonde ele estava quando a gente começou a analisar o movimento. Posição 10 metros. Se você fala em posição 10 metros, eu vou caracterizar essa posição como ponto inicial. Ponto inicial de estudo. Posição inicial. Ah, então por isso que se chama posição inicial? Exatamente. Posição inicial é o ponto onde o meu objeto se encontra no início do estudo. E no início do estudo em relação ao meu sistema de referência. Ok? Ok. Se o objeto se desloca para a direita, então o meu aluninho mas calma aí. A posição inicial era 10 metros. Depois de um tempo, levou um tempo para ele chegar na posição 20 metros. Então, ocorreu um deslocamento em relação ao meu sistema de referência, ocorreu o deslocamento. Se ocorreu o deslocamento, então agora 20 metros é outra posição. Eu vou chamar aqui a posição inicial de ponto A e a posição 20 metros, ponto B. Então, o movimento aconteceu de A para B. Posição inicial, 10 metros. Posição inicial, 10 metros. Posição final, 20 metros. Ah, Cristian, eu entendi. Pode pôr um F aqui, eu não vou colocar o F. Vou colocar o F, tudo bem. Posição final, posição inicial. Quanto que ele andou? Nesse caso é o meu deslocamento. Quanto que ele andou foi o meu deslocamento. Delta S. Deslocamento. Então agora eu entendi o conceito de deslocamento. Variação da posição. Esse delta significa variação. Quando você tem um delta S, variação da posição. Quando você tem um delta Tzinho, variação do tempo. Quando você tem um delta V minúsculo, variação da velocidade. Quando você tem um delta A maiúsculo, variação da área. Quando você tem um delta V maiúsculo, você tem variação do volume. Quando você tem um delta Azinho, variação da aceleração. Então, toda vez que você tiver um delta, esse delta está relacionado à variação. Meu amigo e minha amiga, a variação sempre acontece de uma coisa final menos inicial. Para eu saber que ocorreu variação do meu aluninho da posição A até a posição B, ele saiu da posição A e chegou até a posição B. Então, é a posição final menos inicial. Então, o deslocamento é igual a posição final menos posição inicial. Uau! Chique ou não? Perfeito, hein? Chique demais. Entenderam o conceito de deslocamento? Christian, então agora eu tenho que analisar se ele sai do ponto A e vai até o ponto B, e se ele for agora até o ponto C? Até o ponto C. E agora? Então agora ele saiu do ponto A. Lembra o sistema de referência? Posição inicial. Eu sei de onde ele saiu. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai chegando em outras posições. Só que então agora ele chega na posição C. C. Se ele saiu da posição A e chegou até a C, ele passou por B. Então agora, essa posição aqui, que eu chamei o B como posição final, agora a posição final vai ser um pouquinho maior, um pouquinho mais longe. A posição final agora vai ser no 30 metros. Tem algumas pessoas que chamam aqui S0, S1, S2, S3, S4, S5. Eu não gosto de usar os valores numéricos, porque às vezes a gente se perde. Eu preciso entender o fenômeno e eu prefiro entender o fenômeno. Isso que interessa. Se agora você falar em deslocamento
de A até C, quem é a posição final? C. Quem é a posição inicial? O A. Então, você vai fazer 30 menos 10, 20 metros. Lembra que a gente tinha feito a variação da posição A, B? Quem é a posição final? 20. Quem é a posição inicial? 10. A diferença? 10 metros. É isso aí, meu amigo e minha amiga. É assim que funciona. Então, a partir do momento que você estabeleceu o seu sistema de referência, estabeleceu sua posição inicial, os outros acontecimentos, eles vão acontecendo a partir do momento do tempo. Ah, então aqui você pode associar agora o tempo? Sim, você pode. Posição inicial, tempo inicial. E o tempo inicial, eu tenho que falar duas coisas para vocês. O tempo inicial ele pode ser zero sempre quando você estiver ligando o cronômetro ou ligando o medidor de tempo. O cronômetro celular, então, pode ser igual a zero se você começar a medir o tempo a partir dali. Mas às vezes você está medindo, você está passando pela posição A e aí o seu relógio é 2 horas da tarde. Esse daí é o seu tempo inicial, 2 horas da tarde. Pode ser às 8 horas da noite. Esse tempo inicial é às 8 horas da noite, não tem problema. Não precisa ser sempre o zero o tempo inicial, não precisa ser, ok? Então, tempo inicial pode ser igual a zero, mas não precisa ser. E agora na posição B? Na posição B, eu tenho o tempo final. Eita, Cristian, se você está falando em tempo inicial e tempo final, você vai falar em delta Tzinho? Delta Tzinho. Deixa eu fazer um parênteses aqui e quero colocar para você a diferença entre delta Tzão e delta Tzinho. Qual é a diferença entre delta Tzão e delta Tzinho? Um é T maiúsculo, outro é T minúsculo? Não, senhor. Aqui na física, Tzinho é tempo. Primeiro semestre, primeiro ano, curso de Física 1. O meu aluno, ele só tem Tzinho. Quando ele for para um estágio avançado, termodinâmica, introdução às ciências térmicas, fenômenos de transporte, ele vai ter Tzão. Calma aí, não é aquilo que você está pensando. Tzão de temperatura. Então, por favor, não esqueçam dos símbolos. Isso daqui vira uma bagunça se você não usar o símbolo corretamente. Então, Tzinho, tempo. Tzão, temperatura. Então, é muito importante você tomar esse cuidado, né? Então, eu estava falando aqui de deslocamento, mas já aproveitei, não tem como a gente falar em deslocamento se a gente não falar em tempo junto. Continuando aqui o deslocamento. E se agora o meu aluninho, ele saiu da posição A. E agora, e se ele estiver aqui, ó? E se agora ele estiver aqui na posição D? Posição D. Aqui, ó. D. Se você considerar o movimento entre A e D, esse desenvolvimento de movimento, que ele vai para a direita e volta para a esquerda, se ele anda 20 metros para a direita, 20 metros para a esquerda, o deslocamento aqui dá igual a zero. Qual é a posição inicial? Vamos fazer essa consideração? O movimento, o deslocamento de A, B, C, D, A. Qual é a posição final? Então, olha só, ele foi de A para B, para C... Ah, não, desculpa. A, B, C, A. É isso que me interessa primeiro. Depois eu vou adicionar o D aqui. Se ele vai de A para B, para C, depois ele vai para A de novo, passando por B, qual é a posição final? Qual é a posição inicial? A posição inicial é o ponto A. E a posição final, ponto A.
Você vai falar que então, Cristian, 10 menos 10. Quanto é que dá 10 menos 10? 10 menos 10 vai dar 0 metros. Vixe, mãe. Vamos fazer um exercício aqui? O Christian vai dar 2 passos para a minha esquerda. 1, 2. Qual foi o meu deslocamento? Posição inicial, posição final. 2 passos. 0, 1, 2. Vou voltar na posição inicial. Agora o Christian vai dar 2 passos para a minha esquerda. Depois eu vou dar 2 passos para a minha direita. E eu quero saber o meu deslocamento. 1, 2. 1, 2. Qual é a minha posição inicial? Esse ponto. Qual é a minha posição final? Este ponto. Posição inicial igual a posição final. Qual foi o meu deslocamento? 0 metros. Christian, mas você está maluco? Eu vi você mudando de posição. Sim, você viu, na verdade, não foi o meu deslocamento. É um outro conceito que a gente vai discutir com vocês, que é o espaço percorrido. 1, 2. 2 passos. 1, 2. Mais 2 passos. 4 passos. Isso daí é espaço percorrido. Deslocamento, por isso que o deslocamento ele não serve para muita coisa, não. O deslocamento, você só tem informações da posição inicial e da final. O que acontece no meio do intervalo não significa absolutamente nada. E você vai ver agora, quando você analisar o deslocamento de A, B, C, A, D. O que interessa para você, ó, deslocamento de A para B, para C, aí de C veio para B, para A, D. O que interessa para nós, sempre e eternamente, é a posição final menos posição inicial. Posição final menos posição inicial. Isso significa o quê, Cris? Que a minha posição inicial é 10. Desculpa. A minha posição final é menos 10. Menos 10. Menos, por causa do delta. O delta é sempre uma coisa final menos uma inicial. Então, a posição final é menos 10, menos 10. O deslocamento aqui foi de menos 20 metros. Apareceu um valor negativo. O que significa? Que aquele valor negativo significa que ele andou para trás? Dando um passinho do Michael Jackson? Não. É que mudou o sentido do movimento daquele objeto. Então, o valor negativo mudou o sentido do deslocamento daquele objeto em análise, ok? Pessoal, por enquanto eu vou ficar por aqui, discutir com vocês então as propriedades relacionadas à cinemática, né? Fiz um parênteses em relação à mecânica, cinemática, dinâmica e estática, legal. Depois, sistema de referência, depois a gente foi em corpo extenso, ponto material, trajetória. Depois a gente padronizou um sistema de referência legalzinho. E a gente já discutiu o conceito de deslocamento, tá ok? Então, nos próximos vídeos a gente vai falar em espaço percorrido. Vou associar o tempo envolvido. Vou falar depois das propriedades relacionadas aos tipos de movimento. E 2 movimentos a gente vai caracterizar um pouquinho melhor aqui, que é o movimento uniforme e uniformemente variável. Um abraço para vocês, tudo de bom, e a gente se vê nos vídeos aí, tá bom? Logo, logo a gente vai estar junto, ok? Um abraço para vocês.